Prazer, eu sou a doutora Bruna Guaraná, sou médica graduada pela Universidade Católica de Pelotas, médica geneticista pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, trabalho como médica geneticista na avaliação dos possíveis doadores de sêmen do Banco Vida Fértil. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as etapas para o paciente se tornar doador aqui no Banco de Sêmen Vida Fértil. O doador passa por uma série de questionários, inclusive da Covid-19, Monkeypox, também sobre a história pregressa do doador, a história de saúde do doador, quais doenças já teve, se já precisou ficar internado alguma vez, se realizou alguma cirurgia. Também avaliamos o histórico familiar desse doador. E com esses questionários, a gente já consegue fazer uma boa avaliação desse paciente para saber se ele vai continuar nas etapas da doação ou não. A triagem laboratorial dos doadores é através de exames micológicos e sorológicos para avaliar doenças infecto-contagiosas e através de exames genéticos. Esses exames genéticos, eles vão ser o cariótipo de banda G, a eletroforese de hemoglobinas e o painel genético para portadores, que avalia 289 genes. Quais são os principais objetivos da triagem genética que a gente realiza no Vida Fértil? O principal objetivo é a gente tentar excluir as doenças mais frequentes da infância e mais graves, que normalmente são os erros inatos do metabolismo. A gente também busca excluir doenças cromossômicas, alterações, variantes genéticas no gene da atrofia muscular espinhal e da fibrose cística. Também tentamos excluir hemoglobinopatias e talassemias. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é o cariótipo, o que ele analisa. O cariótipo vai avaliar as doenças cromossômicas, tá? Como se o nosso material genético fosse uma biblioteca de livros. O cariótipo é a fotografia dessa biblioteca. A gente consegue ver quais livros tem, quais os cromossomos que tem, se tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, mas a gente não consegue ver se dentro do cromossomo está faltando algum gene, ou seja, se está faltando algumas páginas desse livro. Dentro de cada célula do nosso corpo, a gente vai ter os nossos cromossomos, dentro de cada célula nucleada. Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 deles autossômicos e um par sexual. São os pares porque um cromossomo veio do pai e o outro veio da mãe. O que é o painel genético e o que ele avalia? O painel genético para portadores realizado no Vida Fértil, ele vai avaliar justamente se o indivíduo é portador ou não de alguma variante, mutação genética. Para ser considerado portador, o indivíduo precisa ter uma das cópias alteradas e a outra normal. Normalmente está relacionado a doenças autossômicas recessivas, ou seja, que precisam ter as duas cópias do DNA alteradas. Quando os dois pais são portadores de uma variante genética, nós vamos ter 25% de chance da criança nascer afetada pela doença, ou seja, uma chance em 4. Nós teremos uma chance em 4 da criança não ser afetada e não ter herdado a variante, ou seja, não ser portadora, e vamos ter 50% de chance da pessoa ser portadora da variante genética. O que são as variantes genéticas, antigamente chamadas de mutações? Elas são troca nas bases nitrogenadas, alterando a sequência para a síntese das proteínas dos genes relacionados. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Genômica, as variantes genéticas são classificadas em 5. Podem ser benignas ou provavelmente benignas. Quando elas não são relacionadas à doença, não vão aumentar a chance da pessoa ter alguma doença. Podem ser patogênicas ou provavelmente patogênicas, ou seja, aumentar a chance da criança, do indivíduo nascer com a doença. Ou então são variantes de significado incerto, variantes que ainda a literatura médica atual não sabe definir como variantes benignas ou patogênicas. Lembrando que para a evolução da espécie humana é necessário haver essas alterações, essas variantes benignas, porque é elas que vão auxiliar nesse processo da evolução da espécie. Quando o paciente vai ser considerado inapto para ser doador? Quando ele apresentar uma variante patogênica em homozigose ou em heterozigose composta, ou seja, uma variante presente nas duas cópias de DNA desse paciente. Quando ele for portador heterozigoto de variante no gene da atrofia muscular espinhal, no gene SMN1, ou então nos genes ATM e NBN, que são genes relacionados a síndromes de predisposição a câncer.
e quando ele apresentar variante patogênica em heterozigose, ou seja, for portador de variante relacionada à fibrose cística, já previamente descrita com a genesia dos ductos deferentes. A presença de uma variante não necessariamente vai tornar esse doador inapto, tá? É possível que ele seja doador. Esse doador só vai precisar realizar um aconselhamento genético, assim como a receptora. Essa apresentação tem o objetivo de ajudar vocês na busca pelo doador para suas pacientes. Espero que tenhamos ajudado.